sou Daniel Martins, fui professor e coordenador do programa NASE. Hoje em dia eu atuo com o D+1 Design de Jogos, que é uma empresa que cria experiências de ensino significativas através da ludicidade, seja com jogos, dinâmicas e, acima de tudo, sistemas de gamificação, tá? Então acho que é por isso que a galera me chamou. Está aqui comigo também o Igor, vou pedir para o Igor se apresentar. A gente fecha na tela e também inicia a nossa fala, beleza? Bom dia, pessoal, sou o Igor Moreno, sou professor do NAB Rio, um colégio com cursos profissionalizantes, cursos técnicos em programação de jogos digitais, que também passa por jogos de tabuleiro, gamificação e todos os conceitos de ludicidade. E eu também sou desenvolvedor de jogos, eu me foco mais na parte de RPGs, um pouco de jogos de tabuleiro também, mas trabalho em localização, em criação de regras, em sistematização e tudo mais. Oi, pessoal, eu sou a Camille, eu sou bióloga e fui capturada para essa área de jogos há algum tempo, né? Não muito tempo, mas há algum tempo. Eu estou no Centro Universitário Celso de Lisboa, onde a gente tem uma área mais ligada à biologia, uma minha pesquisa, e essa minha pesquisa em jogos de gamificação. Muito interessada em avaliação de jogos. Será que gamificação é a nova panaceia para todos os males? É um pouco por aí que eu estruturei aqui a minha fala, tá? Então, eu estou aqui colocando um pouco de levantar, senão eu estou fazendo. Tá? Então, a pergunta não quer calar. Gamificar, vamos gamificar a sala de aulas. Eis a questão. Aqui é nosso filho, nosso. Tá. Bom, então, a minha fala está estruturada em torno de 4 temas, tá? Vamos definir o que é gamificação, né? Tem muita coisa misturada nesse campo. Gamificação é usar jogos. Então, quando eu estou gamificando, quando eu uso jogos, simplesmente, o que é isso? Né? Então, vamos definir o que a gente está falando aqui. Então, um pouquinho da história da gamificação, alguns marcos importantes e muitos exemplos. Exemplos de coisas bacanas, exemplos de coisas não tanto, né? E falar um pouquinho das reflexões que a gente tem que ter ao pensar em gamificar o nosso ambiente de ensino, tá? Qualquer coisa eu faço. Oi, definir gamificação, então. Eu coletei aqui uma definição bem direta, né? Para a gente estar falando sobre a mesma coisa, né? Então, segundo o Weinberg, que é um cara bem famoso nessa área de gamificação, a gamificação é o uso de elementos de jogos e de técnicas de design de jogos aplicados a contextos outros, e não necessariamente um contexto de uma atividade de jogos. Então, percebam aí elementos de jogos, técnicas de jogos, não necessariamente jogo em si, né? Então, você pegar e para sua sala de aula, vamos lá, vamos todo mundo jogar o Dixit. Isso é gamificar? Não necessariamente, né? A atividade de gamificação vai utilizar alguns elementos de jogos. Por exemplo, Fortnite, o jogo do ano passado. Esse ano a gente não sabe o que vai passar. Mas ano passado era Fortnite. Está no pago. Fortnite, então, a tela do Fortnite mostra uma série de elementos interessantes que podem ser incorporados, por exemplo, numa atividade de sala de aula. Então, a gente tem lá pontuação, a gente tem as medalhinhas, a gente tem o avatar de criação do personagem, a gente tem um placar de liderança, a gente tem as missões, os desafios. Todos esses elementos podem ser incorporados, por exemplo, dentro de uma sala de aula ou dentro de qualquer outro ambiente, né? Então, não é jogar o Fortnite na sala de aula que vai te dizer que você está gamificando a sua sala de aula, mas sim utilizar algum desses elementos. Então, quando a gente fala em gamificação, a gente está se referindo a esses elementos que podem ser incorporados na atividade, tá? Porque a gente, no fundo, está querendo isso. A gente está querendo utilizar e colar um pouco dentro das nossas atividades, que não são necessariamente ligadas a jogos,
esse olhar, a gente está querendo capturar essa motivação e esse engajamento que a atividade de jogo é capaz de fornecer para a gente. Tá? Então, a gamificação pode permitir, por exemplo, a gente estar atento, né? A gente tem que ficar muito atento porque os jogos ensinam sobre a gente, sobre a nossa percepção, sobre a nossa sensação de prazer, sobre o nosso engajamento, sobre a nossa motivação e a nossa atenção. A gente aprende muito utilizando, na hora que você está gamificando uma atividade, a gente aprende muito de design, a gente aprende muito de psicologia, a gente aprende como é que o cérebro funciona, né? Por que a gente sente prazer numa atividade lúdica quando a gente está fazendo uma? Né? E é muito mais do que simplesmente a gente falar de pontos, placar de liderança e de medalhinhas, né? Principalmente quando a gente está pensando no ambiente de ensino. Né? Então, um pouquinho de história, alguns marcadores rápidos, né, para não passar aqui do meu tempo. 1912, Cracker Jack inicia essa ideia da gamificação ao associar, por exemplo, o produto deles, que era uma pipoquinha, uma pipoca doce, em que eles distribuíram uma série de prêmios, de brinquedinhos. Né? Isso é uma fórmula que é utilizada até hoje. A gente encontra vários produtos por aí que dão prêmios desde milhagem até viagens para Paris. Né? Então, essa é a mesma lógica, isso está lá na base da história. Na década de 80, surge a primeira plataforma, o primeiro jogo online para vários jogadores no Reino Unido, na Inglaterra, através do trabalho do Richard Barton, né? Que é uma plataforma totalmente textual, não tem imagem, não tem nada, mas era um jogo para vários jogadores. A década de 80, então, começa a sistematizar o estudo do papel dos jogos na aprendizagem. Então, a gente destaca aqui o trabalho de dois americanos, Thomas Malone e James Smith, que vocês devem conhecer como um dos criadores do jogo Tomb Raider. Né? Então, eles já começavam a estudar aqui como é que você pode usar videogames para melhorar o aprendizado. Nos anos 2000, então, um monte de coisas começam a aparecer, até a gente chegar onde a gente está hoje, com muita gamificação misturada para várias áreas, incluindo a área de educação. Então, só para destacar aqui, o movimento dos Serious Games, que vem diretamente colado lá das simulações dos jogos militares. A gente fala do Games for Change para jogos que tenham um impacto social. E aí a gente destaca o trabalho da Jane McGonigal, né, com os jogos de realidade alternativa. E algumas plataformas, né, especificamente criadas para empresas, onde você pode verificar o seu ambiente de trabalho através de pontos, placares de liderança e etc. Isso tudo vai começando a pegar por volta dos anos 2000. E hoje a gente está assim, né? De gamificar e jogar. São atividades que são super incorporadas dentro do ambiente de trabalho, de maneiras bem sucedidas e outras nem tanto. Não me ouve sempre? Não vamos sempre. Não vamos sempre? Estava me irritando. Colega, ele segue o bairro. Eu trago aqui alguns exemplos, tá? Alguns bem-sucedidos nos últimos 10 anos. Para a gente começar a pensar um pouco, tá? Uma das coisas que a gente pode utilizar na educação é essa mudança de comportamento. Então, de uma forma positiva, esse exemplo que você nos expressa, dos anos 2010, 2011, por aí, é muito interessante, porque promoveu uma resposta muito rápida. Então, é uma atividade voluntária. Tá? O curso da Volkswagen na Suécia, em que eles queriam formas criativas de se controlar a velocidade, porque o pessoal lá estava ganhando muito o tempo todo o processo de velocidade. Para Renault, o curso fez uma loteria em que as pessoas ganhavam o direito de entrar na loteria toda vez que elas passavam um marcador de velocidade desses e elas estavam abaixo do limite de velocidade. Elas entravam na loteria, a loteria dava um prêmio de dinheiro, que era dinheiro ela coletava a partir das multas que eram dadas para quem tinha excesso de velocidade, e
E o resultado da brincadeira? 21% de decréscimo, as pessoas caíram da velocidade de 2,25. Efetivo, um decréscimo de 21% no dia dos minutos de excesso de velocidade. Então, usando um estímulo básico, reforço positivo, usando psicologia, para fazer esse reforço positivo, você consegue reverter em tempo razoavelmente curto um comportamento que você quer estimular. Aqui a gente já tem um outro exemplo, que é bem diferente. Né? Esse foi um caso também mais ou menos nessa época, que foi os jornais, porque era bastante polêmico, e foi implementado nos hotéis da Disneylândia na época. Então, as pessoas que trabalhavam na empresa tinham que coletar roupa suja para lavar, elas foram, esse trabalho deles foi verificado, eles fizeram um grande papel com nomes de todo mundo e a velocidade que eles conseguiam carregar as máquinas de lavar. Então, isso foi gerando um estado de tensão na satisfação dos trabalhadores, que chamou a atenção da imprensa e começou a chamar a cidade de chicote eletrônico. Então, são exemplos de uma verificação extremamente mal sucedida, que causou um mal-estar na população que estava envolvida e que teve consequências desagradáveis. Conseguiu atingir essas medidas. Tá? Algumas reflexões, então, a gente tem que fazer a partir de exemplos como esses que eu acabei de trazer. Principalmente quando a gente está pensando em fazer alguma coisa em sala de aula. O objetivo da gente, a atividade da gente em sala de aula é promover a aprendizagem e a gente quer se habituar a que seja difícil. Né? Então, a verificação pode ser uma solução para algumas questões, mas a gente tem que ter algumas coisas em perspectiva. Então, só alguns pontos aqui para a gente. Verificação trabalha com motivação. Né? Então, na década de 70, esses caras aqui desse Line, da Universidade de Manchester, fizeram um trabalho avaliando que indivíduos que são altamente motivados, na verdade, se desmotivam quando eles têm realizações externas. Né? Então, o sistema de reforço, de horários, de pontos, etc., pode ser, na verdade, uma grande balde de água fria quando você está em comunicação e o cara está motivado. Eu acho que ele vai aprender. Começa a pensar. Tá? Então, é uma coisa para a gente pensar. Segunda coisa, a verificação está muito ligada ao empreendedorismo. Né? Há uma atitude de você querer trabalhar os comportamentos fazendo processos verificados bastante padronizados e fechadinhos, como que a gente viu lá nos hotéis de Disneylândia. Então, é isso que a gente quer os nossos alunos, desenvolver, mudar comportamento. Então, vamos pensar sobre isso. E os processos verificados podem se prestar a isso rapidamente. Né? E aí eu trago aqui uma questão para a gente pensar, e não só para a verificação, mas para jogos também. Né? A definição de Bernardo Silva, para mim, é uma das mais interessantes do que é você estar engajado no jogo. Né? É você aceitar regras de maneira voluntária, simplesmente por trás de estar envolvido. Então, há uma dose de espontaneidade, a gente aceita participar do jogo, entrar naquele universo, seguir aquelas regras, e a mesma coisa no processo identitário. Você tem que criar um relacionamento, a gente não pode simplesmente se engajar, que é uma questão que o professor planejou essa atividade. Né? Então, pensem nisso. Eu já me fiz situações interessantes para fazer. Bota o jogo. Olha, gente, a atividade de hoje é um jogo. Não quero participar, não, professor. E aí? É isso? Esse é o pressuposto. O jogo precisa desses conteúdos, precisa desse engajamento voluntário. Então, para a gente pensar. Eu trouxe aqui alguns exemplos de atividades que eu fiz com os colegas da classe, que eu achei que valia a pena. Essa primeira atividade aqui é uma atividade de um colega que incorporou o RPG numa situação de aprendizagem unificada. Ele estava interessado em discutir a diferença entre cooperação e colaboração. Ele criou a sala dele vira uma vila medieval, vila
tá? Mas a gente deixa a direção. Obrigado, Gabi. Pode bater uma Você falou de exemplo, eu acho que a tua fala inicial foi perfeita. Existe muito o que a gente chama de misconception, né? Tem muito conceito equivocado, o que é gamificação, o que não é. E aí você falou de exemplos, acho que é a deixa para o Igor trazer alguns exemplos práticos de como ele gamifica a sala de aula, projetos de gamificação e como é esse raciocínio de game design, já que tanto eu quanto o Igor somos game designer, e como a gente aplica isso no nosso dia a dia. Né? O Igor vai falar de uma perspectiva de sala de aula, eu vou falar de uma perspectiva de empresa e vida pessoal, beleza? Fala isso, Igor. Cara, eu acho que, enfim, eu vou falar exatamente isso que o Daniel falou, só que eu também não vou falar isso que o Daniel falou. Isso. Por quê? Vamos lá. Às vezes a gente tem uma coisa no game design que às vezes para você ensinar o que é, você ensinar o que não é. Isso, né? Diga o que o jogador não pode fazer no jogo que ele vai aprender o resto. Né? É uma das abordagens, existem muitas. Eu vou contar uns causos para vocês aqui, uns causos mesmo, histórias sensacionais, que aconteceram em sala de aula, só que não são gamificação. E aí a gente vai tentar chegar numa ideia do que seria talvez gamificação. Uma vez aconteceu ano passado, eu estou no NAVE, pessoal, nesse colégio, né? Tem esse curso de programação e multimídia para jogos. É o meu segundo ano, estou terminando o segundo ano lá. Eu entrei no ano passado substituindo esta figura aqui. E houve um processo, pessoal, muito interessante lá, de desconstrução do NAVE, porque ele era uma escola que precisava de prova para entrar. E acabou virando atualmente uma escola que você tem uma matrícula fácil. Então, qualquer aluno de escola pública, da rede municipal, né? Partindo do ensino médio vai para a rede estadual, tem a chance de cair lá no NAVE. Alunos de classe C, D e E, que seja, pessoas que sabem o que é o programa NAVE, que sabem qual é a proposta de desenvolver games lá dentro, a proposta social, pessoal que não sabe o que é, então a gente tem uma mistura enorme de alunos. E eu, ao ser chamado para lá, eu montei uma espécie de cronograma de aulas, pensando que eu teria um público que já sabia, pelo menos, o que encontrar. Já sabia o que era jogo, pelo menos, já se interessava em jogar organicamente. Não foi isso que aconteceu. E eu demorei um pouquinho para poder absorver quem era meu público, quem eram meus alunos e conhecê-los um pouco melhor. Eu tive uma certa dificuldade com isso. Um dos pontos em que eu comecei a dar aquele estado, eu pensei, temos que mudar essa ideia toda, foi quando eu estava na minha aula, tratando sobre mecânicas de jogos analógicos. Então vamos dar uma aula bem pesada aqui sobre roll and move, falar sobre estatísticas de dados, falar sobre possibilidades de impressão em gráficas, etc. Os alunos estavam dormindo. Exceto alguns que não estavam dormindo, eles estavam no fundo da sala jogando baralho. Aí gente, eu estou dando uma aula de jogos, eles estão jogando baralho. E eu estou achando errado. Tem alguma coisa errada com isso. Eu fui lá, cheguei nele, meu rapaz, o que vocês estão jogando aí? Já ficaram? Sou eu, te inventou um joguinho aqui. Vocês inventaram um joguinho então, vem cá, ensina pra turma. Vamos lá. Eles inventaram um jogo, pessoal, chamado Meta. Por que Meta? Não sei se vocês lembram que um dia a gente teve um discurso da Dilma, que ela falava sobre dobrar a meta. Foi naquela época. Eles acabaram de ver aquele discurso, eles criaram um jogo, pessoal. Alunos de primeiro ano do ensino médio, criaram um joguinho de cartas com baralho normal, em que basicamente você vai jogando as cartas, você tem que falar rapidamente a soma que deu naquelas cartas ali. Então se eu jogo um 8, jogo um 7, já tem que falar 15, senão eu estou errado. Estimulava esse pensamento matemático rápido ali. E que se você chegasse na meta, dobrava a meta. Então é um jogo de sacanear o amiguinho, um jogo de take that. Eles inventaram em 5 minutos na minha aula. Esse jogo esse ano foi impresso e foi para Game XP. E eles ficaram felizes da vida. Por uma coisa que surgiu organicamente como uma forma de acabar com uma aula chata. Uma válvula de escape. Só que isso não foi gamificação. Eu aproveitei algo que eles já criaram organicamente, dei um certo protagonismo para os alunos, porque eles mesmos tiveram que otimizar as regras, criar, corrigir alguns problemas, pensar na arte, eles mesmos ilustraram o baralho de carta que foi impresso. E foi muito interessante. Não foi gamificação ainda, mas foi perto. Um outro caso interessante foi o seguinte: o aluno estava precisando de nota no final do ano. Estava precisando de 1 ponto.
Quem é professor sabe, né, que passou bastante por isso. Gente, eu vou ser bem sincero, a medicina da cultura de jogos. Eu não estou ali para reprovar um aluno, eu quero mostrar algumas realidades para ele, algumas possibilidades. Eu sinto uma dificuldade enorme em pontuá-lo nisso. Então eu penso, se o meu aluno participou das minhas aulas, engajou em certo momento, eu não tenho que reprovar. Ele está participando, eu atingi meu objetivo, pelo menos minimamente. Eu me sinto mal em reprovar um aluno por um ponto, por exemplo. E aí esse aluno veio falar comigo, no final do ano, desesperado, quase chorando. E ele chega para mim, professor, eu preciso muito de um ponto. Aí eu, por quê? Eu preciso passar. Tá, isso eu já sei, mas por que você precisa desse ponto? E justifica o que você fez esse ano para ganhar esse ponto. Esse aluno não tinha sido engajado tanto assim não, tá? Ele não participava tanto das aulas. Aí ele falou, professor, olha, eu não fui esse ano não, tá? Nas suas aulas do material, confesso, não fui muito lá. Fiz bagunça, mas depois mudei, eu não tinha mudado. E aí, mas eu tipo, tá me convencendo, não, aí que ele começou. Aí que ele falou a palavra que eu queria. Pessoal, eu aposto que ano que vem eu tiro 10 no senhor. Você o quê? Você o quê? Eu aposto com o senhor, não, primeiro que eu chamo de senhor, eu não sou velho, mas é outra coisa. Eu aposto que eu consigo tirar a nota 10 no senhor. Então, peraí, você está com nota ruim em jogos, está utilizando uma mecânica de jogos para me pedir ponto. Ele, parabéns, você passou. Gente, se ele conseguiu entender aquilo, claro que ele fez uma brincadeira, mas pelo menos ele conseguiu entender qual que era aquela mecânica. Eu minimamente atingi aquele garoto. E no ano seguinte ele foi muito melhor, de fato, né? Deu uma mudança dele. Da água para o vinho. Foi muito interessante. Mas também isso não foi gamificação. Foi outra coisa, não sei o que foi, gente. Foi uma doideira, mas não foi gamificação ainda. Em outro caso, pessoal, né, o terceiro, que também não foi gamificação, mas foi uma experiência muito legal, eu não vou nem falar. O aluno que aconteceu, isso está aqui. Leone, chega aqui, por favor. Já salve de uma para o rapaz, deixa. Resumindo, pessoal, o Leone é um aluno do terceiro ano já, em breve será um formado no Nave Rio, né, junto com outros rapazes aqui e moças. E o que acontece? Numa aula minha, eu estava dando aula no primeiro ano, não é? Ele já veterano, ele chega com uma proposta. E aqui eu deixo que ele... Eu estava numa palestra lá com o professor. Não sei o que é. Estava com vocês, professores lá, O que aconteceu? Estávamos com professores fazendo uma reunião na sala dos professores. Portanto, ele estava momentaneamente em aula. Correto? Estou lembrando corretamente a situação? Então pode se prosseguir. Tinha uns professores visitantes lá e tal, aí eu estava lá o Igor falando com eles, aí eu entrei na sala, quase chutando a porta, chamei o Igor, acabei de criar um jogo sobre a tapa e careca. Eu, o quê? Exatamente. Aí ele começou a rir que nem um cachorro. Foi. Aí eu falei, cara, não sei como ilustrar isso, nem como prototipar. Aí ele, chega comigo na aula do primeiro ano e vamos resolver isso. E foi exatamente isso que a gente fez. Eu estava, inclusive, na aula do Joshua. Aí eu falei pra ele, cara, sabe como que esse jogo foi criado? Pode falar, eu permito, vai, fala. A gente estava na aula do Joshua. Aí a gente olhou para a cabeça dele, que tem um leve franciscano. Aí eu falei, cara, tenho vontade de dar um tapa naquela cabeça enorme, mas eu não posso fazer isso em aula. Eu acho importante você frisar em aula. Aí um amigo nosso falou, cara, faz um jogo da tapa careca. Aí tava lá bolando lá, tava primeiro um jogo de dados. Não tem nada a ver com careca. Ele falou, cara, pega uma carta e dá um tapa na carta. Cara, você é um gênio. Aí eu corri no Igor e falei isso. Aí já chegamos na aula, já lá o Igor falou da ideia lá,
apresentei o jogo para os meninos, eles viram que nem o Igor ri. E o que aconteceu? O Igor chamou uma aluna que desenhava, ela foi no quadro, montou um sketch, um modelo, para eles montarem as artes, para desenhar nas próprias cartas de todas as páginas que eles têm. E eles desenharam o deck inteiro de cartas. E depois jogaram. Tinha gente até roubando dentro do jogo. E também, 3 alunos laudados com autismo, por exemplo, participaram do jogo. Ativamente. E, ativamente, tanto ilustrando, quanto jogando na playtest no ponto de pé. Foi muito legal. E, em resumo, em vez de passar uma avaliação, uma prova, passar um trabalho escrito, um seminário, ajudar o Leone nessa criação foi a prova desses garotos. E todos eles passaram. Muito obrigado, Leone. Mas eu acho que não foi gamificação, não. Foi uma coisa muito doida. Tá quase. Gente, como é que eu diria que eu gamifico a minha aula? Ou pelo menos tento gamificar a minha aula. Eu não tenho certeza se eu sou totalmente eficaz ainda. Calma, Bernardo. Pegando a palavra de novo, né? Vamos voltar no RPG. Né? Vai ser uma constante que a gente volta aí. Gente, eu sou, como eu falei antes, eu escrevo RPGs, trabalho com isso. E eu gosto muito dos RPGs como eles eram antigamente. Lá o D&D da década de 70, da década de 80, old school, assim e tal. Não pelas regras, porque também não fossem as melhores, mas pelo estilo do it yourself, faça você mesmo. Não é que era feito isso. O mestre, aquela figura que a gente tem até como aquela pessoa que cria a história, talvez não fosse exatamente assim. O mestre era só a pessoa, e aliás não era nem chamado de mestre, era só o juiz, o referee, o árbitro. Essa pessoa criava a sua dungeon, criava seu planejamento, sua proposta, talvez como o professor crie seu plano de aula, sua proposta de ensino, mas quem povoava, quem vivia aquilo ali, eram os aventureiros, era quem está jogando. No caso, são os alunos. E se eles quisessem por um lado completamente oposto da dungeon que não tinha preparado, eu tinha que dar um jeito de se encaixar aquilo ali. Então eu acho que o método que eu uso, que eu gosto de gamificar minha sala de aula, não é exatamente utilizando os points, badges, leaderboards, etc., categorizando os alunos, é poder fazer essa experiência com eles. É mostrar que, beleza, eu estou aqui sentado na cadeira do professor. Eles não têm que se preocupar com a regra. O que seria a regra no ambiente de ensino? É nota. Eles não têm que se preocupar com isso, eles têm que se preocupar em fazer a narrativa deles. A narrativa deles é aprender matemática, normalmente, faça só narrativa. A narrativa deles é fazer um trabalhinho aqui criando um card game, beleza. É me mostrar que a minha aula estava chata criando um jogo de baralho ali, faça isso. Eu me preocupo com sistematizar isso na nota para vocês. Então a minha gamificação, a minha abordagem é fazer com que eles tenham a noção de que eles estão numa narrativa. Mas eles não precisam saber todas as regras. Deixa isso comigo. E aí, em cima do que o Igor ia também falar, a gente, falando agora de forma mais objetiva, não que antes não tivesse sido, mas se vocês estão aqui, é que muito provavelmente vocês querem aprender sobre, de fato, como se faz isso. Existem alguns requisitos. O primeiro, que é o mais óbvio e o mais negligenciado, é uma coisa que eu chamo de letramento lúdico, certo? O que é isso? Se você quer se propor a trabalhar com jogos ou gamificação, que é um desdobramento disso, o jogo, a gamificação, ela nada mais é do que uma das muitas expressões lúdicas. Dentro da ludologia, que é o campo de estudo que prevê essas expressões, esse entendimento da ludicidade, e a gamificação é uma dessas expressões, não adianta a gente falar de lúdico se a gente não tem o hábito da ludicidade na nossa vida. Isso, para mim, é um ponto nevrálgico na nossa sociedade, porque nós temos um fenômeno que eu também rotulei de criminalização do lúdico. O lúdico, a partir de certa idade, ele é criminoso. Ele não faz mais sentido para a vida seguir. Então, sei lá, você saiu do ensino, quanto mais, cada ano escolar, você perde a ludicidade. A vida adulta, ela vai acabando com a ludicidade de uma forma muito escrota. E
desculpa aí o meu francês, mas é isso. A vida adulta é muito escrota. E se a gente demole, a gente vive para pagar boleto e a gente não se diverte, certo? Então a gente precisa ter um letramento lúdico e ele tem diversas instâncias. A primeira delas, e mais óbvia, é começar a jogar coisas. Seja jogos de tabuleiro, seja jogos de RPG de mesa, como livro, seja jogos digitais no teu celular, jogo da velha com a tua avó, não importa. Você precisa ter o hábito do lúdico. A ludicidade é quase que um músculo, você precisa exercitar ela no seu dia a dia. E novamente, a sociedade e a vida adulta, ela não é desenhada para ser divertida, certo? Eu faço isso de algumas maneiras, eu exercito e expresso a ludicidade de algumas maneiras. A primeira delas é que eu desenvolvo jogos. Só que antes de eu desenvolver jogos, eu jogava jogos. Eu só entendi que eu queria trabalhar com jogos depois que eu olhei, eu tinha um ponto de virada da minha vida, foi com 28 anos. Eu trabalhava numa agência de design, eu coordenava projetos e não fazia sentido mais para mim. Até que eu parei e olhei e vi que durante toda a minha vida os jogos sempre estiveram presentes. E quando eu entendi, deu esse clique, eu falei, beleza, então é por aqui que eu tenho que seguir. E como é que os jogos me influenciaram? Se eu tenho essa eloquência que eu tenho hoje, é porque eu conheci os jogos de RPG. Se eu tenho um raciocínio rápido, é porque eu joguei jogos de estratégia. Se eu tenho amigos que até hoje são os meus amigos, eu construí eles jogando. Então eu comecei a olhar para a minha vida e perceber onde a ludicidade influenciou positivamente a minha vida. E aí eu mantive esse hábito. E eu sou um adulto muito mais feliz. Eu pago boleto rindo, né? Eu me divirto, hoje eu tenho 2 filhos. Ser game designer ajuda. Você tem uma coisa linda chamada ludoteca, que é você ter os seus jogos, né? Você não tem a biblioteca? Então, os livros. O game designer, todo game designer que eu conheço, que se propõe a fazer um trabalho sério, que é irônico, sério e game design, né? Mas um trabalho competente de game design, ele vai ter uma ludoteca, ou pelo menos ele vai ter uma bagagem lúdica, ele vai ter um letramento lúdico. Então você, professor, que quer começar a trabalhar com gamificação, não adianta você ler o livro do Ertar, não adianta você ler o livro do Liu Kai-Chao, que é outro cara que para mim é a minha gamificação de cabeceira. Não adianta você fazer curso no Coursera, no Udemy, assistir palestra do Daniel da Tami, do Igor, não adianta. Você tem que sair daqui e querer que o lúdico faça parte da sua vida, certo? Você tem que começar a descriminalizar o paradigma que o teu pai, a tua mãe e a sociedade construiu. E é tão louco, porque mesmo eu sendo game designer e trabalhando com jogos, às vezes eu fico puto comigo mesmo, porque eu fico tempo demais jogando. E eu tenho que desconstruir isso o tempo todo em mim mesmo. E ver, eu sou ludólogo, game designer. E ainda assim, às vezes eu sinto culpa. Para a gente trabalhar com gamificação e lúdico, não tem que ter culpa em jogar. Você tem que entender que os jogos eles têm um potencial de aprendizagem enorme, infinito, e você, como professor, que tem noção de pedagogia, professor ou educador, porque para mim não importa se você fez uma graduação ou não. Quem é educador, quem educa, somos todos nós o tempo inteiro. Até quando a gente não está educando, a gente está educando. Até quando a gente está entrando no ônibus e dando bom dia para o motorista, a gente está educando as pessoas. Então a gente tem que aguçar o olhar de educador para entender onde a ludicidade pode promover essas propostas de aprendizagem. Esse é um ponto. Aí eu falei que tem que jogar. Por quê? Pela teoria que está ali, que a Tami trouxe, você usa elementos de jogos. Para entender de elementos de jogos, minimamente você tem que jogar para entender quais são esses elementos. No segundo ponto, você vai estudar um pouquinho de game design, que eu recomendo para todo professor, para todo profissional de indústria criativa, principalmente. Para mim, professor talvez seja a profissão mais criativa que eu conheço. A gente precisa conhecer um pouquinho de game design. E aí você vai escolher um autor preferido ou não. A Jane McGonigal que ela trouxe, eu acho ela muito boa e ela é muito didática no discurso dela. Só trazendo um pouco de teoria, ela classifica que os jogos elas têm 4 grandes elementos constitutivos, tá? Se eu esquecer, tu me lembra. Vamos lá. Regras, metas ou objetivos, sistemas de feedback e voluntarismo.
Ou seja, para ela, para o raciocínio de game design dela, para ser um jogo precisa ter essas 4 coisas, certo? E a provocação que você trouxe é perfeita. No momento que você força o teu aluno a jogar um jogo em sala de aula, ele perde o caráter de jogo. Ele vai ser outra expressão lúdica, mas ele não é mais um jogo, no momento que você obriga. Então esses 4 elementos, eles são essenciais, me valendo de um raciocínio de game design para entender gamificação, eles são essenciais para você construir uma experiência gamificada, certo? E eu costumo brincar, eu vou me parafrasear, tem uma frase que eu gosto muito, que eu falei sem querer, e uma aluna que está ali, inclusive, ela me falou o quanto essa frase foi importante para a vida dela, né? Quando eu comecei a estudar jogos, game design, gamificação, eu esbarrei no trabalho da Jamie McGonigal, e eu vi esses 4 elementos. Vocês já ouviram aquela frase de a vida é um grande jogo? A gente tem essa analogia, né? A gente usa isso dentro das empresas, a gente usa isso no nosso dia a dia, a gente ouve isso o tempo todo. De fato, a vida é um grande jogo, né? E aí, se a gente olhar esses 4 elementos, a vida é um jogo que você não sabe direito as regras, porque não tem manual de instrução, você não tem um sistema de feedback bom, porque você nem sempre sabe se você está vencendo ou alcançando algum objetivo. Geralmente você só vai saber quando dá merda, ou quando você se dá muito bem, né? E às vezes, até quando você se dá muito bem, nem sempre isso é perceptível. Então o sistema de feedback do jogo, da vida, é muito ruim. Você tem metas nem sempre claras, até porque nós, enquanto seres humanos, nós somos seres autotélicos. A gente está sempre traçando novas metas. E um jogo, ele tem uma meta, às vezes, estática, né? Única. E como é que a gente trabalha, então, um jogo que está sempre mudando de meta o tempo todo? Difícil a gente quantificar isso. E, por fim, o voluntarismo. Eu não sei vocês, mas eu odeio ter que ir, por exemplo, em festas de criança, que é um ritual social que a vida me obriga a fazer. E tantos outros rituais sociais que nós somos constantemente obrigados a fazer. Então, ou seja, a vida é um jogo muito mal feito, muito ruim. Só que tem um raciocínio que eu tirei, que é o seguinte: todo jogo, como game design, todo jogo é feito com um único objetivo: ser vencido. Então, se a vida é como um jogo, a vida é para ser vencida. Então, a gente pode vencer na vida de forma lúdica. Esse é o meu manifesto comigo mesmo. E eu faço isso através de algumas coisas. Primeiro, no meu discurso, que é leve, né? É tudo, não vou dizer que é encenado, mas ao longo dos meus 35 anos de vida, eu vim construindo um discurso, um raciocínio, para fazer com que as pessoas se sintam à vontade ao meu lado. Isso é ludicidade e, na minha concepção, é gamificação também, porque eu estou fazendo com que as pessoas se engajem comigo, certo? Esse é um ponto. Existem outras coisas. Tem um exemplo que eu gosto bastante. Todo educador ele é meio cientista, e quem tem filho e é educador, então o filho vira rato de laboratório, né? Vocês estão rindo porque vocês estão ligados que é verdade. Eu gamifiquei em diversos momentos a vida dos meus filhos. Tem um exemplo para mim que é muito claro. O meu filho mais novo, de 5, agora ele tem 6, ele tinha dificuldade em desfraldar. Até os 6 anos, até quase 2 meses atrás, ele ainda fazia cocô na calça. Isso é chato. Quem é pai sabe o quanto isso é frustrante. Se não sabe, vai saber. Que é uma merda, literalmente. Isso acontece, tá? Como é que eu fiz? Você se apropria, a gamificação tem a ver com design, que é projeto para pessoa. Então, como o Igor trouxe, todo projeto de jogo, que é onde a origem do game design está ali, ela vai se pautar em seres humanos. Por isso que nem todo sistema de gamificação vai funcionar. Porque para funcionar, você tem que entender quem é esse jogador, certo? Qual é o contexto? A gente trabalha na realidade do ensino público do Brasil, no NAVE mesmo, são 45 alunos dentro de uma sala de aula, com 45 perfis, anseios, objetivos, contextos, universos diferentes. E ser professor, cara, é um ato de transgressão que quando você se envolve, na minha opinião, você acaba se apropriando desses 45 universos. Então você precisa entender desses 45, você precisa entender de gente.
certo? E o meu filho, com 5 anos, ele gostava muito de, até hoje ele gosta de robôs. Eu falo, ok, isso é um elemento de jogo que é a narrativa. Essa narrativa faz sentido para ele. Como é que eu faço ele parar de fazer cocô na calça através dessa narrativa? Bom, eu criei um universo em que ele é o robô guerreiro. Ele, na verdade, entra num robô, controla o robô e luta contra monstros gigantes, que são cocôs antropomórficos, que eu desenho no post-it. Colo no banheiro, colo o robô, que também é desenhado no post-it do lado do robô, boto uma vida dentro do monstrinho, boto uma vida para o robô. Cada vez que ele faz um cocô dentro do vaso, o monstro toma um de dano. Novamente, elementos de jogos. E aí ele pega a caneta, ele é protagonista, ele pega e risca o post-it. Ele rasga com satisfação quando ele mata o monstro e ele fica orgulhoso. Olha, eu matei o monstro. Só que a leitura é, eu estou fazendo cocô no vaso, não na casa. Certo? Mas ele não percebe isso. Gamificação é isso. É você, através desses elementos, criar sentido para promover comportamentos, gerar engajamento e promover mudança. A gamificação só faz sentido se ela promove mudança. E existem essas técnicas, assim, isso tudo você vai ver na prática nos livros, certo? E o discurso final que eu quero trazer para vocês é o seguinte: você quer trabalhar com gamificação? Letramento lúdico, vai lá. A gente já viu o Se Joga, a galera do board game está aí trazendo jogos de tabuleiro. Conversa com os teus alunos, entende por que aquela merda daquele LOL faz sentido para ele. Vai jogar LOL com o teu aluno. Pega o teu filho que te joga ali, fica virando noite jogando videogame, se você deixar, vira uma noite com ele, entende por que é legal. Entende de gente, depois entende de jogo. Que aí, quando você entende de gente e entende de jogo, você vai entender de propósito. Gamificação é isso. Beleza? Essa era a minha fala. Deu tempo. Show. Obrigado. Agora a gente vai abrir para pergunta, comentário, críticas. Beleza? É isso. Alguém quer começar? Legal. Oi. É a primeira. 10, 2. Beleza. Beleza. Eu fiquei pensando um pouco, até a gente discutiu na mesa, essa questão de ranqueamento. E aí eu fico me perguntando, será que isso na verdade não pode vir ao contrário do que a gente queria? Porque uma coisa é uma turma de 45, outra tem uma turma com 70 alunos. Então uma coisa é você ser o número 1, número 2, número 3, você ainda está ali no pódio. Mas o que é para o aluno ele começar a ver que ele está caindo no ranking, chegando lá nos 70, ele já vai se achar o lixo ali naquela turma. Então, de repente, para a gente que é da biologia, se o cara tem uma barreira para a biologia, você não pode aumentar essa barreira? Então, essa é uma das perguntas de por que às vezes eu acho que ranquear pode dificultar para a gente como professor em sala de aula. E para eles, já que eles são desse mundo aí, games, eu estou começando com isso agora, né? Eu há pouco tempo fiz um jogo, a gente montou um jogo lá na feira com uma aluna, e aí a aluna queria, pô, então vamos fazer com que o jogo seja nosso, vamos
instantes finais, ele é de propósito, né? Acontece, sim. Como é que a gente resolve isso? Equipes. Então, vamos falar as equipes. Fulano. Agora, vocês são os líderes das equipes. O que vocês querem sendo as equipes? São os negócios? Vai. Que aí você diminui um pouco disso, né? A coisa do ranquear. E o ranqueamento é um negócio divertido. E sacaneando a outra do outro lado, né? Então, fica um troço mais leve, né? Então, assim, tem formas de você lidar com as questões. Você não pode ser de novo. Muito importante você conhecer o que você vai dando, qual é a problemática que você vai lidar e elas aqui. Se o público não tem uma pegada lúdica nenhuma, porque eles são super rígidos, você vai jogar um jogo difícil, você pensa 2 vezes. Você vai garantir a credibilidade, pensa 2 vezes. Ela pode backfire, né? Pode ser que você não queremos, mas se você conseguir entender o seu público, você pode deixá-lo mais leve, então tudo depende, e aí o educador, ele é criativo, ele é psicólogo, ele é tudo um pouco, né? Para poder, eu acho que os estudos juntos você está querendo estabelecer um caminho, né? Então, se você tem uma empatia muito bom, não vai acontecer. Se eu puder contribuir um pouquinho, então, conversando isso com os amigos outro dia também, exatamente a questão do ranqueamento. E eu dou o exemplo da Fórmula 1. Para mim, a Fórmula 1 tem um design horrível. O Kubica que larga em 20º, ele jamais vai ganhar uma corrida. Ele pode ser um bom piloto, mas ele não vai ter um carro. As regras não favorecem que ele consiga chegar lá. Mas o Kubica na última corrida fez a volta mais rápida. Isso é premiado? Não. Quem sabe os alunos não precisam estar concorrendo a pontos no ranking, mas a objetivos similares. Então pode ser uma abordagem interessante. E lembrando que ranking é só uma mecânica, né? E aí também contribui muito rápido. O Yu Kai-Chao, que é o autor que eu trouxe, ele vai trazer o conceito de core drives. Core drives são gatilhos motivacionais. Ele mapeou que todo indivíduo, todo ser humano, ele é movido por 8 core drives. Alguns indivíduos por mais ou por menos níveis em um deles, certo? Eu, por exemplo, tenho um core drive que é social influence. Eu adoro me envolver com pessoas. Meu propósito de vida é empoderar pessoas, me conectar com pessoas. Então, jogos que trabalham com isso no seu core, na sua essência, já naturalmente me ganham. Enquanto outros indivíduos são mais competitivos. Aí você vai ter o core drive do ativo. Aí você vai ter o core drive de... Enfim, são 8 core drives. Vale a leitura. Livro bom, 600 páginas. E aí só... Não, mas é bom. É Yu Kai-Chao. É difícil de escrever. O nome é o nome da método. Depois eu passo aqui. Eu tenho um PDF, não é pirata. É Octalis. Também não é maneiro. É tudo difícil esse cara. Mas, e aí, esses criativos aí. E aí, respondendo a tua pergunta, por que não se patenteia no jogo? Regra você não patenteia. É por isso que você tem Banco Imobiliário e Monopoly. Por isso que você tem War e RIS, né? Então, regra não tem nunca como você patentear, nunca. O que você patenteia no jogo? O texto, se for uma RPG, sim, você patenteia lá na Academia Brasileira de Direito, sei lá onde é. A arte do jogo, se você tem um universo ficcional, essas coisas você patenteia. E aí o medo da tua aluna é super justificável nos anos 90. Hoje em dia, com Creative Commons, com tanta coisa aberta, cara, eu e o Igor, a gente cria jogos de RPG. Eu tenho jogos de RPG que eu criei que tá lá. Fala assim, baixa aí, vende aí. Saca? Você quer me dar dinheiro por ele? Você me dá. Se você não quer, tudo bem também. Não importa. Porque o crédito de criação é algo que, para esse contexto de mercado, tem muito peso. Então eu sempre vou ser o cara que criou Toteminions, que é um jogo de tabuleiro, que criou Anacrônicas, que é um jogo de RPG. O Igor, ele é conhecido como autor do Space Dragon. Então se surgir alguém que cria o
Space Monster e no texto ele perceba que é o do Igor, esse cara vai se queimar, e não o Igor, sabe? Então meio que não importa. O que importa é a gente produzir, que você sempre vai ter essa diferenciação, tá? Na área de biologia, caça por ouro, a gente está terminando agora o Ecoville, né? E vai sair no próximo simpósio, eu espero que mais coisa a gente ouvir Normal. vai sair. A gente obrigada. A gente também cria jogos, a gente tem caça por ouro, que é um jogo que a gente fez para lidar com a questão da tuberculose em escolas. A gente testou, a gente avaliou, a gente testou com as crianças, na escola municipal, aqui na Zona Norte. E a gente tem um outro jogo, que eu estou aqui chorando e explicando tudo. Vai sair, espero que no próximo ano, talvez é o Ecoville. E é uma ideia de construir hoje uma tudo para vocês, não tínhamos pensado nisso. O jogo, nós estamos trabalhando aí. Tá? Mas a ideia, a narrativa do jogo é a reconstrução de uma vida após um grande desastre ecológico. Mas 2 desastres ecológicos depois do nosso jogo tem que sair. Mas vai sair. Mas o que eu queria dizer que a gente está considerando é a tal da licença Creative Commons. Isso. Tá? Que você... Creative Commons. Uma licença aberta. Uma licença aberta. Que você garante a autoria do jogo, mas não a utilização dele. Ele tem nível, Tem né? vários níveis, tá? Recomendo para quem procurar, pessoal, tem um vídeo fantástico que é o Guilherme Briggs narrando. Isso. Ele explica certinho o que é o Creative Commons. Tem resumo, né? É uma licença que se você está apresentando aquele seu produto, aquele seu projeto, sua criação, como autor daquilo ali, e você permite, existem, como o Daniel falou, diversos níveis, você permite a utilização em certos momentos disso. Né? Você pode utilizar, por exemplo, um dos níveis você pode utilizar da maneira que você quiser, até vender, desde que você licite como autor. Isso. Ou você pode fazer o que você quiser, menos vender. Isso. E por aí vai. Aí tem nuances. E aí foi o que eu falei. Tranquiliza a tua aluna, assim. Tem respaldo. Tá? Outra pergunta. Vai. Eu só queria fazer um comentário sobre isso, porque é enviado, porque essa questão da patenticidade, porque às vezes dá vontade de pegar um jogo que já existe e só adaptar ele. Só faz. E aí eu Só vou faz. você treina. Então, É só não chamar de banco imobiliário, especulação imobiliária. Então, vou te falar, eu ganho dinheiro honesto fazendo isso. Pensão. Zero questões éticas. Eu vivo feliz todo dia. Minha conta bancária tá maneira. Eu tô feliz. É isso, saca? Não importa. Se importa novamente. Você tem uma produção autoral, se você mudar onde tem que mudar, tudo bem. O mercado entende isso e não é antiético. Vai, pergunta. Alguém? Fala. Questão de recompensas. Isso. Na educação. Perfeito. Como abordar a recompensa, como fazer essas recompensas para os alunos. Como é que eu estou lidando com isso? Legal. A Tami trouxe essa coisa da motivação, que está muito associado, né? É intrínseco. Assim. A motivação ela pode ser extrínseca ou intrínseca, certo? Então, quando você fala de recompensa, você primeiro tem que posicionar onde está essa recompensa. Se a recompensa é monetária, é alguma outra coisa extrínseca, ou seja, fora do contexto psicológico desse aluno, e aí, novamente, vai cair em conhecer gente, conhecer o que motiva, sabe? O meu filho, por exemplo, no exemplo que eu dei, quando ele matava um monstro, ele pedia um doce. É extrínseco. Mas, ao mesmo tempo, a motivação principal dele era intrínseca. Quando ele rasgava o post-it e ele era protagonista disso, tinha muito mais efeito do que o chocolate, do que o doce. Ele, inclusive, em alguns momentos eu esquecia de comprar o doce e ele nem ligava. Porque ele, sem saber, já tinha entendido que a grande motivação dele era matar o monstro. E isso é intrínseco. Apesar de ter um sistema de feedback extrínseco dele rasgar o post-it,
ainda assim ele fica feliz com ele mesmo. Então, novamente, vai nos teus alunos, entende o que motiva. E um alerta, motivação extrínseca, recompensa fora do contexto psicológico do aluno, tem limite. Em algum momento ela deixa de funcionar. É por isso que a galera, esse discurso tóxico de sociedade capitalista, de eu preciso ganhar mais. Pergunta para um monte de servidor público aí que ganha 15 pau e não é feliz. Tem um monte de militar aí, na minha família tem um monte, que fala assim, pô, trabalhei 35 anos, eu nunca fui feliz. Porra, eu trabalho há 2, eu estou feliz da vida, fazendo o que eu gosto. E aí, o que é sucesso? O que é recompensa de fato? Conhece o teu aluno, conhece-te a ti mesmo, vai ter sucesso. Beleza? Vai, outra. Didi. Achei bacana as palavras sobre cada um. É importante para quem está interessado em fazer ou usar esse gamificação. Eu acho que essa visão porque às vezes as pessoas ficam querendo alimentar a obra. Eu acho que um dos objetivos desse simpósio é tentar trazer às pessoas ferramentas para vocês, para facilitar a vida de vocês quando vocês têm uma ideia e como colocar essa ideia na prática. Fala muito bacana. Obrigado. Principalmente a professora também. Acho que a sua apresentação sobre gamificação foi muito lúcida, extremamente objetiva. Eu achei isso fantástico, a forma que você colocou isso. Eu queria chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, em relação às suas questões, que são realmente muito importantes, caso o professor queira realmente aplicar isso na sala de aula. A gamificação, assim como qualquer jogo, é só mais uma ferramenta que os educadores têm à disposição. É importante chamar a atenção, parece que eu estou jogando contra o simpósio, não é a única ferramenta. Às vezes, você pode ter uma sala de aula pessoas que aceitam uma determinada metodologia e pessoas que não aceitam aquela metodologia. Às vezes a gente pode chegar para uma sala de aula oferecendo para eles as maravilhas dos jogos e aparecer uma meia dúzia de pessoas falando, não, professor, eu prefiro que seja no quadro de branco ou no data show, porque para mim isso é mais fácil de entender. Então a gente não está querendo arrumar na gamificação ou nos jogos a solução para todos os problemas. Mas não com certeza essa gama de opções aqui já ajuda bastante. Então entrando na minha pergunta para todos os três, como vocês entendem a diferença entre gamificação e ludificação? A gente sabe que gamificação é uma influência direta dos jogos, principalmente digitais e agora analógicos, no sistema de educação. Mas antes da gamificação tem a ludificação, que é algo que abrange inclusive a gamificação. Como vocês lidam essa diferença? Para vocês essa diferença? A gente vai ter 1 minuto aqui, cada um, e a gente vai se complementando. Foi a última pergunta, tá? Só para ilustrar. Essa aqui começa? Tá. Ok. Então, cara, gamificação está muito bem definido para mim. São elementos de jogos e técnicas de game design. Beleza? Aí isso aí já é um arcabouço de conteúdo absurdo. Mas aí, para entender ludificação, você vai ter que entender o que é o conceito de ludicidade. Aí ele tem algumas palavras-chave, para mim, traduzem o que é ludificação. A gente vai falar de narrativas, a gente vai falar de diversão, a gente vai ter elementos de contexto. Novamente, ludicidade tem muito a ver com contexto, com onde esse indivíduo está inserido. Então, eu tive uma experiência de 2 anos morando em Recife. O que é divertido lá não é divertido aqui. No discurso. Então, a ludicidade, para mim, ela é muito... É até difícil para mim de traduzir de fato, porque ela está muito associada a contextos. Então, para mim, ludificação é você entender de fato esse contexto e trazer elementos que psicologicamente façam com que a pessoa se divirta.
não estou falando que a minha definição é a correta, mas é uma das maneiras que eu entendo ludificação. Então foi o que eu falei. No momento em que o Igor e eu, a gente tem uma pegada meio stand-up comedy de palestrar, isso é ludificação, na minha opinião. Certo? Eu quero falar. Bom bem. Entendeu? Então, é contexto. Contexto e o que faz quais são os gatilhos de diversão desse contexto. E aí, diversão, a gente poderia fazer outro simpósio só sobre isso. Mas A minha abordagem da diferenciação entre a gamificação e a ludificação é o seguinte: no game design, principalmente dos jogos narrativos, e aí eu falo não só de RPG, falo de story games, falo de aqueles livros-jogo, né, que se você quer matar um monstro, vai para a página 32, etc. É o fluff e o crunch. O que é o fluff e o crunch? Né? Tem até uma rixa na comunidade acerca disso. O fluff é aquela parte em que é fácil de você ler, é gostosa, é um deleite. Não, mas como é que é aquele doce? É um algodão doce. É um algodão doce, que você come e se diverte com aquilo ali. O crunch é quando você chega na regra. É como aquilo vai pesar mecanicamente. É como aquela narrativa vai ser construída através de dado, através de carta, através de alguma coisa. Então eu acho que quando a gente fala de ludificação e gamificação, quando eu estou fazendo a gamificação, eu estou cuidando da parte mecânica. Eu estou agindo ali no operacional. Supõe-se que eu já tenho um certo conhecimento, seja empírico, seja estudado, seja técnico, da ludificação. É do fazer jogar, é do ser divertido, é do engajar. Então eu acho que são simplesmente camadas. Assim como tem a estratégia, a simulação, etc., tem outros contextos diferentes, essa seria a minha abordagem de diferencial. Legal. Só para complementar, Gente, agora são 10 para 1, a gente já tem atividades às 2, então a gente atrasou bastante, mas ainda tem aí um lastro de 1h10 para comer. Queria agradecer novamente, tá vivo essa luz, beleza? Queria agradecer novamente a todos a presença e feliz porque não citamos o ensino, o que é ótimo.